Um homem que simplesmente desapareceu dentro de um ônibus em movimento e um fantasma que retorna do além para dedurar o seu assassino. Por que essas histórias tão extraordinárias se tornam tão comuns nos Montes Apalaches? Eu sou o Dionísio e depois de vocês pedirem bastante, eu finalmente trouxe a parte 2 do vídeo sobre os Montes Apalaches. Se você ainda não viu a primeira parte, eu vou deixar um card aqui em cima para você conferir. Pode clicar que você não vai sair desse vídeo. Já peço por favor que deixe seu like para me ajudar na divulgação do vídeo e se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Eu tô sempre trazendo conteúdo misterioso por aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. Nem todas as lendas dos Apalaches envolvem monstros. Algumas trazem fantasmas e envolvem crimes reais. Uma das histórias mais impressionantes ocorreu em 1897 no condado de Greenbrier, na Virgínia Ocidental. Trata-se do único caso registrado na história judicial dos Estados Unidos em que o depoimento de um suposto espírito ajudou a condenar um assassino. Elva Zona Hister Shue, mais conhecida como Zona, era uma jovem que, com apenas 3 meses de matrimônio, foi encontrada morta no seu lar em janeiro de 1897. Seu corpo jazia ao pé da escada da casa onde vivia com seu marido, Erasmus Trutschel. Inicialmente, a morte de Zona foi dada como natural. O médico da região, rapidamente chamado pelo marido em prantos, atribuiu o falecimento a uma causa vaga descrita como desmaio eterno, um possível termo utilizado na época para designar um ataque cardíaco. George W. Knapp, o médico legista, só chegou ao local cerca de 1 hora depois, quando o marido já havia colocado o corpo na cama, lavado e vestido com roupas limpas. Algo incomum, já que essa tarefa costumava ser feita por mulheres da comunidade. Apesar disso, Shue havia vestido a esposa com um vestido de gola alta e coberto seu rosto com um véu. Durante o exame, Shue permaneceu ao lado do corpo o tempo todo, tampando a cabeça da esposa com cuidado e chorando sem parar. Sensibilizado com o sofrimento do viúvo, o Dr. Knapp fez apenas uma análise superficial. Quando tentou examinar o corpo com mais atenção, Shue reagiu de forma agressiva, impedindo qualquer verificação mais detalhada. Diante dessa reação, o médico interrompeu o exame e deixou a casa. Alguns dos que frequentaram o funeral disseram que Erasmus parecia extremamente aflito. Ele só saiu de perto do caixão depois que o corpo foi sepultado. Zona foi enterrada sem maiores questionamentos, mas a sua mãe, Mary Jane Hister, sentia que havia algo de errado nessa história toda. Algumas semanas após o funeral, ela começou a relatar a vizinhos que o fantasma da filha falecida teria aparecido para ela em sonhos vívidos por 4 noites seguidas. Nesses encontros, Zona teria revelado à mãe que não morreu por acidente. Muito pelo contrário, teria sido assassinada por seu próprio marido, que quebrou seu pescoço em um acesso de fúria. Segundo a mãe, ela até chegou a girar a cabeça em 180 graus para provar o que dizia. Munida do relato extraordinário que, segundo ela, teria sido revelado pelo próprio fantasma da filha, a senhora Hister decidiu agir. Determinada a buscar justiça, ela bateu à porta do promotor local, John Alfred Preston, e passou horas em seu escritório insistindo para que ele reabrisse o caso da misteriosa morte de Zona. Não se sabe ao certo se Preston acreditou na história sobrenatural, mas algo nas palavras daquela mãe, ou talvez a pressão crescente na comunidade, foi suficiente para despertar as suas suspeitas. Moradores da região já começavam a sussurrar que a morte de Zona não havia sido natural, e sim um assassinato. Movido pela dúvida, Preston ordenou que a polícia voltasse a interrogar algumas figuras chaves do caso, como o próprio médico George W. Knapp. Em seu depoimento, Knapp admitia que não havia realizado um exame completo no corpo da jovem. Essa omissão foi o estopim. Uma autópsia se tornava não apenas justificável, mas necessária. A exumação foi autorizada e um júri de inquérito foi formado. Em fevereiro de 1897, o corpo de Zona foi examinado. A autópsia durou cerca de 3 horas e revelou algo aterrorizante. O pescoço de Zona havia sido quebrado. O relatório oficial, publicado em março daquele ano, não deixou espaço para dúvidas. A traqueia estava esmagada, haviam marcas de dedos em sua garganta, sinais claros de estrangulamento, e o pescoço havia sido deslocado entre a primeira e a segunda vértebra. Diante dessa revelação sombria, não havia mais como negar. Zona
havia sido assassinada. E o principal suspeito, seu próprio marido, foi preso e formalmente acusado pelo crime. Enquanto aguardava seu julgamento, Erasmus permaneceu detido na prisão de Lewisburg. Mas o tempo na cela acabou revelando mais do que apenas o silêncio de um homem acusado. O seu passado sombrio começou a emergir das sombras. Não demorou para vir à tona que aquela não era sua primeira experiência matrimonial. Na verdade, Zona havia sido a sua terceira esposa. A primeira havia o deixado após um divórcio conturbado, alegando ter sofrido graves crueldades. A segunda havia morrido de forma misteriosa, menos de um ano depois do casamento. Mesmo preso, Shu demonstrava uma inquietante autoconfiança. Falava abertamente com os repórteres sobre seu desejo de se casar com 7 mulheres ao longo da vida, como se aquilo fosse uma espécie de missão pessoal. E com um ar de superioridade, dizia acreditar firmemente que seria solto. Afinal, segundo ele, haviam poucas provas que o incriminassem. Mas essa convicção começou a desmoronar no tribunal. O julgamento teve início em 22 de junho de 1897. No centro do caso, a figura determinada de Mary Jane Hister, mãe de Zona, surgia como testemunha principal da acusação. O promotor John Preston estrategicamente limitou suas perguntas aos fatos objetivos do caso, evitando focar no delicado e controverso tema das aparições sobrenaturais. A defesa, por outro lado, tentou mitigar a credibilidade de Mary Jane. Na tentativa de ridicularizá-la diante do júri, o advogado de Shu decidiu explorar exatamente o que Preston havia evitado. Questionou insistentemente a mãe sobre as visitas espirituais da filha. Mas a estratégia teve um efeito contrário ao esperado. Mary Jane se manteve firme, não hesitou, repetiu cada detalhe da aparição com convicção, mesmo sob intensa pressão. Como a defesa foi quem trouxe o fantasma para o tribunal, o juiz teve dificuldades em instruir o júri a simplesmente ignorar esse aspecto do testemunho. E, entre os membros da comunidade, muitos começaram a acreditar que talvez a voz tivesse, de fato, revelado a verdade. No fim, a justiça falou mais alto. Em 11 de julho daquele mesmo ano, Erasmus Trudgill foi declarado culpado de homicídio e sentenciado à prisão perpétua. Oficialmente, o testemunho sobre o fantasma de Greenbrier jamais foi citado pela acusação e não teve peso no veredito. Mas fora das paredes do tribunal, essa história já fazia parte do imaginário popular, e para muitos, o espírito de Zona foi quem realmente garantiu a condenação do assassino. Esse caso se tornou parte do folclore dos Apalaches. O estado da Virgínia Ocidental inclusive ergueu um marco histórico estadual perto do cemitério onde Zona foi sepultada, destacando que a própria vítima resolveu seu assassinato ao voltar do além para dedurar o seu assassino. Céticos, porém, dizem que nada de sobrenatural aconteceu ali. Foram apenas sonhos ou a intuição aguçada de uma mãe inconformada. Mas o fato é que, sem essas visões, o crime provavelmente teria permanecido oculto. Esse relato único mistura história sobrenatural e policial, mostrando que nos Montes Apalaches, até os mortos podem contar as suas histórias. Mas os segredos dos Montes Apalaches não se limitam a vozes do além ou julgamentos influenciados por fantasmas. Há regiões em que o mistério se manifesta de forma ainda mais silenciosa e perturbadora. Não por aquilo que se revela, mas por aquilo que desaparece sem deixar rastro. No extremo norte dessa cadeia montanhosa, existe um pedaço de terra tão belo quanto inquietante, onde pessoas simplesmente somem como se a própria floresta os engolisse. Entre as trilhas geladas e as montanhas silenciosas de Vermont, surgem histórias que até hoje desafiam a razão e a ciência. É nesse cenário que nasce uma das zonas mais enigmáticas do território americano: o Triângulo de Bennington. Esse triângulo refere-se a uma região remota do sudoeste de Vermont, onde entre 1945 e 1950 ocorreram vários desaparecimentos sem explicação. E foi no outono de 1945 que uma tragédia deu início à lenda a respeito desse lugar. Em 12 de novembro daquele ano, o experiente caçador de 74 anos, Midi Rivers, desapareceu enquanto guiava um grupo de caçadores em Bigford Hollow, perto de Bennington. Midi era um homem moldado pela floresta, um caçador experiente, pescador dedicado, daqueles que sabiam ler o terreno como se fosse a própria palma da sua mão. Naquele dia, ele havia saído para caçar com um pequeno grupo, entre eles seu próprio genro. Tudo parecia normal,
Até que, próximo de Bickford Hollow, uma das áreas mais isoladas da região, Rivers decidiu seguir adiante como já havia feito tantas outras vezes. Mas naquela tarde, quando o relógio marcou 16 horas e ele não retornou, o que era rotina se tornou tensão. O grupo procurou pelas trilhas próximas, chamou por seu nome entre as árvores imóveis, mas tudo o que recebeu de volta foi o silêncio. Preocupados, seguiram até Bennington e acionaram o chefe dos bombeiros, dando início a uma das maiores buscas da história local. Com o passar dos dias, a operação se transformou em uma verdadeira caçada por respostas. Centenas de voluntários, caçadores, policiais e soldados de Fort Devens atravessaram matas fechadas e vasculharam penhascos. Mas não haviam rastros, pegadas, roupas, absolutamente nada. Apenas uma cápsula solitária do fuzil, provavelmente disparado por ele, foi encontrada no meio do nada. As horas viraram dias. O sol nasceu e se pôs tantas vezes que a esperança começou a se dissolver no ar frio. E quando a neve começou a cair, foi como se a própria floresta tivesse encerrado o mistério para sempre. Mid Rivers desapareceu ali, no coração da terra que ele conhecia melhor do que ninguém, e nunca mais foi visto. Era dezembro de 1946 e a estudante Paula Jean Weldon, de apenas 18 anos, cursava o segundo ano do Bennington College. Ela era uma jovem reservada, apaixonada por arte e botânica e trabalhava no refeitório da faculdade para complementar os seus estudos. No final da tarde de 1º de dezembro, após mais um turno de trabalho, Paula anunciou à sua colega de quarto que faria uma caminhada. Seu destino era Long Trail, uma trilha de mais de 430 quilômetros que corta as Green Mountains de Vermont até a fronteira canadense. Ela deixou o campus pouco antes das 3 da tarde, vestida de maneira simples, usando calça jeans, tênis e uma jaqueta vermelha, roupas adequadas para o entardecer, mas perigosamente leves para as baixas temperaturas que cairiam com o pôr do sol. Ao longo do caminho, foi vista várias vezes. O dono de um posto de gasolina afirmou ter avistado uma jovem com as mesmas características perto de uma pedreira, pedindo carona. Foi então que um empreiteiro local se ofereceu para levá-la até o início da trilha, a cerca de 4 quilômetros dali. Ela parecia tranquila e determinada. Mais adiante, já na Long Trail, Paulo cruzou com um pequeno grupo de caminhantes, fez algumas perguntas sobre o trajeto e seguiu em direção oposta. Em um outro ponto, ela parou para conversar com um morador local chamado Ernest Whitman, que a recebeu em sua cabana. Segundo ele, Paula queria saber quanto conseguiria avançar antes do anoitecer. Whitman respondeu que até a próxima bifurcação seriam cerca de 6 quilômetros, mas alertou que ela não estava vestida para o frio. E, mesmo assim, ela agradeceu e continuou. E a partir daqui, ninguém mais sabe o que ela pode ter encontrado após aquela curva. Esse pode ter sido o último contato de alguém com Paula Jean Weldon. Naquela noite, a sua ausência não causou alarde imediato. A colega de quarto imaginou que Paula estava na biblioteca ou estudando em outro local do campus. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte e ela ainda não havia retornado, o sinal de alerta finalmente soou. O reitor da faculdade ligou para os pais de Paula, que moravam em Connecticut. Ao saber que a filha não estava com eles, nem no campus, a mãe de Paula desmaiou imediatamente. A busca começou, mas enfrentou um obstáculo que se tornaria crucial. Vermont, na época, não possuía uma força policial estadual. A operação foi improvisada, coordenada pelo próprio pai da jovem e pelo reitor do Bennington College. Mais de 370 estudantes e professores se mobilizaram. Divididos em grupos, vasculhavam a floresta usando confetes coloridos para marcar as áreas já revistadas. Um método um tanto rudimentar, mas que revelava o desespero por qualquer sinal. Com o tempo, a polícia de Connecticut e de Nova York foi envolvida. Até o FBI também foi consultado. Uma recompensa de $5.000 foi oferecida a quem desse qualquer pista. Mais nada. Nenhum pedaço de roupa, nenhuma pegada, nenhum som, nenhum corpo. Paulo Jean Weldon parecia ter se dissolvido no ar gelado das Green Mountains. E quanto mais o tempo passava, mais difícil era acreditar que aquilo se tratava apenas de uma jovem perdida na floresta. É até fácil imaginar que tanto Mid Rivers quanto Paula Weldon tenham sido vítimas infelizes dos elementos. Mas o caso de James Tedderford, esse é muito mais difícil de explicar. Porque ele simplesmente desapareceu não em meio a árvores, mas dentro de um ônibus em movimento.
Era o final de 1949 e James Tedford deveria estar a caminho de casa, mas nunca chegou. O veterano da Segunda Guerra Mundial havia passado um tempo com a família em Franklin, em Vermont, antes de embarcar em um ônibus em St. Albans com destino ao lar dos soldados de Vermont, em Bennington, onde morava. A viagem parecia comum. Houve uma parada em Burlington e lá Tedford encontrou um velho conhecido. Conversaram brevemente e depois ele embarcou novamente no trecho final da rota. Vários passageiros confirmaram que ele estava no ônibus naquele momento, sentado, tranquilo, carregando a sua bagagem. Mas quando o veículo finalmente chegou a Bennington, James Tedford havia desaparecido. Não havia saída em nenhuma das paradas. Não houve tumulto, nem relatos de incidentes. Seu assento continuava ocupado apenas pelos vestígios da sua presença. A bagagem cuidadosamente guardada no bagageiro, um mapa desdobrado que estava sobre os seus joelhos e a passagem ainda intacta, sem carimbo de desembarque. E o detalhe mais arrepiante, ele desapareceu no dia 1º de dezembro, exatamente 3 anos após o sumiço de Paula Weldon, na mesma região. Surpreendentemente, levaram dias até que alguém percebesse que Tedford não havia retornado. O lar para veteranos assumiu que ele havia estendido a visita à família e a família, por sua vez, acreditou que ele já tinha voltado. Foi só quando começaram a perguntar uns aos outros que as peças se encaixaram e perceberam que ninguém sabia onde ele estava. Uma busca oficial só começou mais de uma semana depois, mas a essa altura não haviam mais rastros a seguir. Nenhum vestígio de James Tedford foi encontrado, nenhuma explicação plausível. O homem desapareceu dentro de um ônibus em movimento, sem testemunhas, sem barulho, sem deixar sequer um sinal de que havia partido. E mais uma vez, a floresta em torno de Bennington parecia reclamar o inexplicável, envolvendo a região em mais um silêncio, sem resposta. Em outubro de 1950, 2 casos aconteceram com semanas de intervalo, ampliando ainda mais o mistério. O primeiro foi de Paul Jepson, um garoto de apenas 8 anos, no dia 12 do mês de outubro. Paul acompanhava a mãe em um dia comum. Alguns dizem que os dois estavam no lixão local que a família mantinha. Outros afirmam que ele a ajudava no trabalho com os porcos na pequena fazenda em que vivia nas encostas da montanha. O certo é que Paul foi deixado por alguns minutos sozinho na caminhonete da família enquanto a mãe realizava uma tarefa rápida ali por perto. E quando ela voltou, ele havia sumido. Não houve grito, nem sinal de luta. A porta do veículo continuava fechada. Nenhuma pegada, nenhum som. Apenas o silêncio espesso que parece tomar conta daquele espaço de floresta quando algo está prestes a desaparecer. E então, vieram os detalhes que ligavam Paul a uma estranha sequência. Ele usava uma jaqueta vermelha, a mesma cor de roupa que Paula Weldon usava quando desapareceu. E seu sumiço ocorreu entre as 15 e as 16 da tarde, o mesmo intervalo de tempo em que Weldon, Tedford e até Midge Rivers também desapareceram. Seria apenas uma coincidência perturbadora? Ou havia algo mais sombrio por trás dessa repetição? A busca foi intensa. A Polícia Estadual de New Hampshire trouxe cães farejadores que chegaram a captar o cheiro do menino. Mas o rastro parou subitamente em um cruzamento não muito longe do local onde Paula Weldon foi vista pela última vez. Era como se algo tivesse tirado daquele caminho, sem deixar qualquer vestígio. Nos dias e semanas seguintes, surgiram relatos espalhados de motoristas que diziam ter visto um menino solitário caminhando por estradas remotas, talvez confuso, talvez assustado. O pai de Paul sugeriu que talvez um motorista distraído o tenha atropelado e levado seu corpo embora, mas nenhum indício sustentou essa hipótese. Paul Jepson, como tantos outros antes dele, simplesmente desapareceu, sem deixar para trás nada além de perguntas que ninguém foi capaz de responder. 2 semanas após o desaparecimento do garoto, a floresta reivindicaria mais uma vítima. Em 28 de outubro de 1950, Frida Langer, uma mulher de 53 anos, desapareceu em circunstâncias que pareciam repetir um padrão sombrio. Assim como Midge Rivers, Frida era experiente e conhecia bem a região. Afinal, caminhava ali com frequência e, junto do marido, passava todos os finais de semana na floresta há mais de uma década. Naquele dia, saiu para uma trilha leve com seu primo. Em certo ponto do caminho, escorregou em um riacho e molhou completamente as suas roupas. Rindo do contratempo, decidiu voltar à cabana, trocar de roupa e reencontrar o primo mais à frente na trilha. O percurso era curto, cerca de 800 metros, uma distância que ela já havia percorrido incontáveis vezes. Mas Frida nunca chegou e nunca mais voltou à trilha.
Quando o primo, impaciente, retornou ao acampamento, soube que ela sequer havia chegado até lá. O alerta foi imediato. Mais uma vez, uma força-tarefa de buscas foi formada com centenas de pessoas revirando a floresta. Mas novamente, nada. Nenhuma peça de roupa, nenhum sinal de queda e nenhum corpo. Por meses, Frida Langer permaneceu entre os desaparecidos, mais um nome somado ao mistério. Mas, ao contrário dos outros, seu caso teria um desfecho. Quase 6 meses depois, 2 pescadores decidiram descer o rio Deerfield em busca de novos pontos de pesca. Foi então que, em meio à vegetação densa, algo incomum chamou a atenção de um deles. Sob a grama encharcada e pendurada sobre um buraco d'água, jazia um corpo em estado avançado de decomposição. O local ficava a cerca de 5 quilômetros da cabana de Frida, uma área que já havia sido revistada diversas vezes durante as buscas iniciais. Quando os restos foram recuperados, a identificação não deixou dúvidas. Frida Langer havia sido encontrada. Uma placa de metal em seu crânio, resultado de uma cirurgia cerebral feita anos antes, confirmou a sua identidade. A causa oficial da morte foi registrada como afogamento acidental, possivelmente provocado por uma convulsão súbita, mas as circunstâncias permaneciam desconcertantes. Como uma mulher tão acostumada àquela floresta teria se perdido tão longe da sua rota? Como seu corpo foi parar em um local que já havia sido vasculhado minuciosamente? E por que só apareceu meses depois, como se tivesse sido ocultada até então? Frida foi a única entre as 5 vítimas a ser encontrada, e mesmo assim, o seu retorno não trouxe paz, apenas mais perguntas. Esses desaparecimentos, Mid Rivers, Paula Weldon, James Tedford, Paul Jepson e Frida Langer, ocorreram todos em um pequeno período de 5 anos. Vieram a ser retratados em jornais locais, cada um em seu momento, mas nenhum desfecho satisfatório surgiu na época. Com tantos desaparecimentos misteriosos concentrados nas florestas ao redor de Glastonbury e Bennington, era inevitável que surgissem teorias. Algumas racionais, outras perturbadoramente estranhas. Há quem tente explicar os casos com lógica. Frida Langer pode ter sofrido uma convulsão e se afogado no reservatório. Paul Jepson e Paula Weldon talvez tenham sido vítimas de um sequestro, e James Tedford poderia ter simplesmente decidido desaparecer, escapando do lar dos soldados em silêncio, em algum ponto da viagem. E, é claro, há sempre a possibilidade de que essas pessoas tenham sucumbido aos perigos muito reais de um ambiente hostil. Terreno traiçoeiro, clima instável e a solidão esmagadora da floresta. Mas nem todos aceitam essas explicações tão facilmente. Muitos acreditam que há algo profundamente anormal acontecendo naquelas matas fechadas do sudoeste de Vermont. As lendas vêm de muito longe, de antes mesmo da colonização. Povos indígenas que habitaram a região já evitavam as terras de Glastonbury, alegando que eram amaldiçoadas. Falavam de uma pedra ancestral que engolia pessoas inteiras e de forças invisíveis que rondavam as montanhas. Entre esses contos surgiam os chamados homens selvagens, criaturas grandes, cobertas de pelos, que habitavam a floresta e observavam os viajantes com olhos silenciosos. À primeira vista, tudo isso poderia ser facilmente descartado como uma mitologia tribal, mas os relatos continuaram mesmo após a chegada dos colonos. No final do século XIX, por exemplo, uma diligência enfrentava uma forte tempestade ao atravessar uma trilha isolada próxima a Glastonbury. A chuva tornava o progresso quase impossível. Quando o cocheiro desceu para verificar o caminho, notou pegadas enormes na lama. Intrigado, chamou os passageiros e foi nesse momento que os cavalos começaram a se agitar violentamente. Alguma coisa, ninguém sabia dizer o que, atingiu a lateral da diligência com uma força brutal. Depois, mais uma vez. Em pânico, todos saíram correndo em meio à tempestade. Antes de fugirem, conseguiram ver uma figura colossal se afastar na escuridão. Uma criatura ereta, coberta por pelos escuros e com 2 olhos brilhantes que desapareceram entre as árvores. E foi assim que nasceu a lenda do chamado Monstro de Bennington, uma espécie de pé grande local que, segundo alguns, ainda ronda as trilhas mais remotas da região. Mas os relatos ainda não pararam por aí. Em novembro de 1943, 2 anos antes do desaparecimento de Mid Rivers, outro incidente estranho aconteceu. Carol Herrick, um caçador experiente, foi à floresta com o primo. Eles se separaram durante a caçada, mas Herrick nunca retornou.
Seu corpo foi encontrado dias depois, ao lado da sua arma que não havia sido disparada. O que chocou os investigadores, porém, foi a condição do seu corpo. Seus pulmões haviam sido perfurados pelas costelas, como se tivesse sido esmagado com uma força descomunal. Nada na cena fazia sentido. Nenhum sinal de luta, nenhum predador por perto, apenas um silêncio opressor. Existem ainda relatos de luzes que cruzam os céus noturnos da montanha. Objetos voadores não identificados, som inexplicáveis vindos do interior da mata e sensações desconfortáveis, descritas por quem se aventura nas trilhas mais isoladas, como se estivessem sendo observados o tempo todo. Foi em 1992 que o escritor e folclorista Joseph A. Citro uniu essas histórias sob um único nome, Triângulo de Bennington. Inspirado no famoso Triângulo das Bermudas, Citro cunhou a expressão para descrever a área entre Bennington, Glastonbury e Woodford. Quando se fala no Triângulo de Bennington, os anos entre 1945 e 1950 são lembrados como o auge dos desaparecimentos. Mas a verdade é que os desaparecidos representam apenas a parte visível de um enigma muito mais profundo. O que realmente acontece nas matas de Vermont? São forças naturais, coincidências trágicas ou algo que escapa completamente à nossa compreensão? Talvez jamais saibamos. E essa talvez seja a parte mais assustadora de todas, a certeza de que o mistério ainda está lá, intacto, silencioso, esperando pela próxima trilha a ser percorrida. Nos Montes Apalaches, nem sempre é preciso ver algo para sentir que não se está sozinho. Há lugares onde o silêncio pesa mais do que o som, trilhas onde bússolas enlouquecem, passos desaparecem e a própria realidade parece se curvar. O caso de um fantasma que acusa seu assassino e uma floresta que silencia vozes humanas não são apenas histórias isoladas. São sintomas de uma terra antiga, marcada por lendas que não morrem. Talvez jamais saibamos o que realmente habita nessas florestas. Se são forças da natureza, fenômenos inexplicáveis ou algo ainda mais antigo. Algo que estava aqui antes mesmo de nós e que continua observando em silêncio. E esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, conferir a inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado de novos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.